Um outro assunto que vocês já devem ter ouvido falar bastante é com relação às variantes de Covid-19. Então, como o vírus da Covid-19 se tornou uma pandemia, ele está extremamente presente em qualquer região do mundo. E quanto mais esse vírus circula entre as pessoas, maior a probabilidade dele sofrer aquelas mutações que eu falei para vocês no começo. Então, o vírus da Covid-19 ele tem uma alta taxa de eventos de mutação. E esses eventos de mutação ocasionam o surgimento de novas variantes. Existem diversas variantes já identificadas no mundo, mas as três principais variantes são essas que eu estou mostrando para vocês no slide, que é a variante do Reino Unido, a variante da África do Sul e a variante que foi diagnosticada aqui no Brasil, em Manaus. E essas variantes causam preocupação na Organização Mundial de Saúde, porque elas são consideradas variantes de preocupação, porque ela tem características, essas mutações geraram características no vírus que favorecem o seu potencial de transmissibilidade. Então, os vírus dessas variantes, eles são mais transmissíveis. Uma outra característica dessas variantes de preocupação e que preocupa a Organização Mundial da Saúde é em relação à eficácia das vacinas. Então, essas variantes de vírus, elas podem tornar a eficácia das vacinas mais baixas e, consequentemente, interferir aí no processo de imunização da população mundial como um todo. Pode passar, André. Mas como o SARS-CoV-2 eles infectam as nossas células do sistema respiratório, que é o local onde acontece a maior parte das infecções, ou do sistema renal. Então, como eu falei para vocês, o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, ele apresenta aí nessa região externa do vírus essas proteínas verdes, que a gente conhece como proteínas spike. E essa proteína que é considerada a chave para que o coronavírus infecte as nossas células. Mas como que ela atua? Então, um exemplo, as nossas proteínas, como eu falei anteriormente, as nossas proteínas, as nossas células do sistema respiratório, elas possuem uma enzima na sua superfície conhecida como ECA2 ou ACE2. Essa enzima é chamada de enzima conversora de angiotensina. E ela participa naturalmente do nosso sistema, né, do nosso organismo, controlando a nossa pressão arterial. Então, as células, essa proteína spike do vírus, elas vão reconhecer exatamente essa enzima presente nas nossas células do sistema respiratório. E é através da ligação dessa proteína spike com essa enzima conversora de angiotensina, que a gente conhece como ECA2, que faz com que o vírus consiga ser internalizado dentro da célula, como está mostrando aí na imagem. Então, a partir dessa ligação da proteína com a enzima, que é uma ligação extremamente específica, o vírus consegue entrar na célula e dentro da célula o vírus consegue utilizar o seu metabolismo para se replicar e para produzir as proteínas que o formam. Na medida que esses vírus se replicam, eles aumentam em quantidade e levam à destruição dessas células, né, do nosso sistema respiratório, principalmente os pneumócitos do tipo 2, e, consequentemente, eles se espalham e atingem outras células do nosso corpo. Como formas de prevenção, que a gente vai ver no próximo slide, as principais formas de prevenção já estão bem descritas aí, a gente já é acostumado a ouvir praticamente todos os dias falando sobre isso, que é o uso de máscara, a higienização das mãos com álcool 70%, a lavagem das mãos, o distanciamento social e a quarentena aí também surgem como extremamente importantes, né, no controle de doenças virais respiratórias transmitidas pelo ar, além da desinfecção de superfícies de objetos que a gente é acostumado a usar que podem estar contaminados com esse vírus. Eu gostaria também de falar de outras formas de prevenção, não especificamente do SARS-CoV-2, mas contra a possível surgimento de novas pandemias causadas por vírus. Então, uma delas é o controle do desmatamento. Por que eu estou inserindo desmatamento numa palestra que eu estou falando sobre, numa webinar que eu estou falando sobre vírus de Covid, né, de SARS-CoV-2? A gente sabe que essas regiões de florestas, essas regiões de mata, são nessas regiões que são encontradas a maior quantidade de vírus desconhecidos, que até então nós nunca tivemos contato. Então, por exemplo, quando a gente desmata uma região de mata fechada, o primeiro efeito
que nós conseguimos observar no desmatamento a extinção de espécies de predadores de grande porte. Né? Essas espécies elas não conseguem sobreviver sem essa cobertura vegetal e elas, consequentemente, são levadas à morte e a reduzir o número de indivíduos. Na medida que a gente diminui o número de indivíduos predadores, né, que são o topo da cadeia alimentar, a gente favorece a proliferação das presas, né, que são aqueles organismos menores que geralmente são reservatórios importantes de vírus desconhecidos para nós, seres humanos. Então, na medida que o desmatamento é ocasionado, esses animais de pequeno porte, que são hospedeiros de vírus, eles tendem a se proliferar, e na ausência de comida nessas regiões desmatadas, eles tendem a procurar os centros urbanos. Consequentemente, eles levam consigo esses vírus até então desconhecidos para nós seres humanos, e, consequentemente, isso pode ocasionar o surgimento de uma pandemia específica. Um outro ponto que a gente pode citar como prevenção, que é um ponto que está sendo bastante debatido, é a regulamentação do consumo de animais exóticos, né, de animais silvestres, visto que boa parte desses animais também são reservatórios desses vírus desconhecidos e, consequentemente as populações, né, que têm hábitos de se alimentar desses animais podem ser importantes focos de surgimento de pandemias, como aconteceu no SARS-CoV-1 e está acontecendo no SARS-CoV-2 agora. Então, eu gostaria de pontuar que isso também são formas de prevenir não só o coronavírus, mas como o surgimento de outros tipos de pandemias. Mas, de todos esses métodos de prevenção, o método de prevenção mais seguro e eficaz atualmente contra os vírus é o que a gente conhece como a vacina, né? A vacina aí que é o que salva, né, a população nesses casos graves de quando um vírus se dissemina pelo mundo inteiro.